A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Irmãos, mais uma vez, quero agradecer o convite e a recepção maravilhosa aqui de vocês, da liderança de toda a igreja. Quero aproveitar para dar alguns recados logo no início, para não atrapalhar o nosso final. Alguns irmãos já até adquiriram, mas eu sou autor de 8 livros, 2 pela CPAD, alguns pela Thomas Nelson e pela Mundo Cristão, mas os que eu trouxe aqui são os 3 da Thomas Nelson, que são ligados ao tema do evento. Esse livro menor aqui, Como Entender o Dom de Profecia Hoje, o título já indica tudo, né? É um livro sobre profecia. Inclusive aqui eu discuto o papel de Paulo especialmente como um teólogo carismático. Tem um capítulo bem grande aqui, apesar do livro ser pequeno, mas tem um conteúdo bastante grande sobre Paulo. Tem esse livro aqui, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. É um livro sobre hermenêutica pentecostal, que foi o assunto de ontem, do irmão que me antecedeu falando aqui. Esse livro, além da minha autoria, tem colaboração de alguns autores internacionais, como Craig Kinney e Robert Menzies. São 2 teólogos americanos bastante importantes na área. E o meu livro, Pneumatologia, esse livro é sobre o Espírito Santo. A palavra pneuma no grego significa espírito. É um livro a respeito do Espírito Santo. Aqui eu falo de dons, batismo, o que é avivamento, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. É um livro, apesar do título, é bem fácil de ler. Vai ser um prazer ter o irmão como leitor. E no final, quem quiser também um autógrafo, eu assino ali para o irmão. Irmãos, o tema dessa segunda fala, que foi me dada, é a nossa história pentecostal. Eu vou pedir a gentileza para o irmão da mídia colocar o slide, mas antes, enquanto ele prepara, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos. O pastor Leal já leu aqui conosco, Atos capítulo 2. Abra novamente em Atos capítulo 2. Um texto bastante conhecido, Atos 2. No segundo trecho mais conhecido de Atos 2, que é o versículo 42 em diante. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, estou lendo na ANA, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. O pessoal vai colocar aqui o slide. Pode colocar, por gentileza, pode passar até a primeira foto. Pode ir passando, tem um conjunto de textos que eu vou pular. Pode ir passando, vai passando, até chegar na... Pode passar. Passa mais um, mais um, mais um. Aí, por favor. Meus irmãos, história do pentecostalismo. Primeiro, eu quero dar parabéns para a mídia. Fiquei impressionado. Já postaram um trecho da mensagem que eu preguei hoje à tarde, com montagem e tudo, né? Muito rápidos, muito bons. Os midianitas aqui são terríveis, né? História do pentecostalismo. A história do pentecostalismo, ela começa em Atos 2. Só que o que nós chamamos de pentecostalismo moderno, ele é fruto do avivamento da Rua Azusa. Toda vez que a gente ouve a palavra ou o termo pentecostalismo, a gente está pensando nesse movimento que se inicia no início do século XX. Mas antes do avivamento da Rua Azusa,
houve um outro avivamento menor, e esse avivamento aconteceu numa cidade chamada Topeka, no Kansas, no norte dos Estados Unidos. Obrigado. Para lá, né? Beleza. Ali, né? Ali, né? Ah, beleza. Vocês estão vendo a foto aí do Charles Fox Parham. O Charles Fox Parham foi um pastor de origem metodista e origem também no chamado Movimento da Santidade, que era uma derivação do movimento metodista. Ele montou uma escola provisória, não era uma escola formal, não era uma escola estruturada. Numa antiga mansão, ele montou uma escola chamada Escola Bíblica Betel. Essa escola foi montada ali no final do século XIX. Volto a repetir, na cidade de Topeka, no Kansas, no norte dos Estados Unidos. Por que essa escola é importante para a história do movimento pentecostal? No século XIX, já havia a doutrina do batismo no Espírito Santo, no modelo que a gente conhece, no modelo pentecostal. Porque qual é o modelo pentecostal do batismo no Espírito Santo? Da doutrina. Nós cremos numa experiência que é diferente da conversão. Ela pode até ocorrer no momento da conversão, embora seja raro, mas é uma experiência diferente da conversão, cujo objetivo é preparar ou fortalecer ou dar poder ao crente para ser uma testemunha ousada do Evangelho. Então, esse é o objetivo central do batismo no Espírito Santo. Mas a pergunta dos alunos e do Charles Fox Parham era o seguinte: qual é o sinal desse batismo? Ou qual é a evidência desse batismo? Por que eles fizeram essa pergunta? Era uma pergunta muito comum no ambiente protestante, de maneira geral. Os puritanos, que eram calvinistas, por exemplo, eles se perguntavam: quais são as evidências da eleição? Porque eles pregavam que os crentes são eleitos, né? Há os eleitos e os não eleitos, eleitos para salvação e eleitos para perdição. E eles se perguntavam, qual era o sinal da eleição? Isso os puritanos, aqueles de origem reformada. Os metodistas se perguntavam, qual é o sinal ou a evidência que alguém é santo? O que eu posso olhar em alguém e dizer, essa pessoa foi santificada? E aí o Charles Fox Parham começou a se perguntar o seguinte: qual é o sinal ou a evidência que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Essa pergunta é bastante importante porque ela, de alguma forma, ela vai dar a identidade do que é o pentecostalismo. E aí ele começou a estudar com os alunos o livro de Atos. Quando ele começou a estudar o livro de Atos, ele e os alunos chegaram à conclusão que o sinal do batismo, ou a evidência do batismo, a evidência física e inicial do batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas. Por quê? Porque isso está presente em Atos 2, está presente em Atos 10 e está presente em Atos 19 e está de maneira implícita presente também em Atos 4 e também em Atos 8. Então nós temos aqui, eles estudaram esse texto, eles chegaram a essa conclusão e chegaram a essa conclusão antes de buscar a experiência. Foi um estudo bíblico que eles fizeram. Então, depois que eles chegaram nessa conclusão, eles passaram a orar, buscando o batismo no Espírito Santo. Eles começaram a orar com muita intensidade, ele e os seus 40 alunos, eram mais ou menos 40 alunos. E aí o que aconteceu? E isso é bem interessante. A primeira pessoa a ser batizada no grupo foi uma mulher. O nome dela é Agnes Ozman. Agnes Ozman. E o que é interessante? Ela foi batizada no dia 1º de janeiro de 1901. 1º de janeiro de 1901. Por que essa data é interessante? Vocês sabem muito bem que o início de cada século se dá no ano 1, não é no ano 0. Então, o dia 1º de janeiro de 1901 era o primeiro dia do século 20. Primeiro dia do século 20. E foi justamente na passagem do ano, do dia 1º de janeiro de 1901, que a aluna dele, chamada Agnes Ozman, foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas. E aí ela começou a falar em línguas e ela falou durante toda a noite. E as pessoas começaram a perceber que o que ela estava falando
era muito parecido com o mandarim, que é a língua chinesa, que é a língua que se fala na China até hoje. E aí, no primeiro momento, eles chegaram à seguinte conclusão. Foi a conclusão que eles chegaram. Deus está nos capacitando para a obra missionária. Então, Deus está nos dando uma língua para o país que nós vamos ser mandados. Então, se a Agnes Osman está falando chinês, mandarim, ela vai ser mandada para a China. Então, foi a primeira conclusão que eles chegaram, que havia uma ligação direta, não só de uma evidência do batismo no Espírito Santo, mas também seria uma forma de uma confirmação de Deus sobre a obra missionária que aquela pessoa foi chamada. Mas aí, esclarecendo, logo cedo, eles viram que essa conclusão estava errada. Por quê? Outras pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, só que eles falavam também idiomas que não correspondiam a nenhum idioma humano conhecido. Não correspondia ao espanhol, lembrando que eles falavam inglês, né? Não correspondia ao francês, não correspondia ao alemão, não correspondia ao japonês. Então, eles perceberam, não, há dois tipos de linguagens possíveis aqui. É possível a gente falar em línguas numa linguagem humana, como também é possível falar numa língua angelical, uma língua dos céus, uma língua não humana, uma linguagem não humana. E essa segunda conclusão, ela está mais de acordo com a Bíblia, porque, de fato, a Bíblia apresenta esses dois modelos de línguas. Em Atos 2, nós vemos claramente como foi lido aqui, se a gente continuasse a leitura em Atos 2, nós vemos que as pessoas ali ouvem o grupo falando em línguas na sua própria língua. Portanto, era uma linguagem conhecida, era uma linguagem humana, embora aquele que fala não sabe o significado e não sabe sequer, às vezes, a origem daquele idioma. Mas o ouvinte sabe. Mas também é possível falar uma língua que Paulo até usa como exemplo, ali em 1 Coríntios, que é a chamada língua dos anjos, ou língua angelical, ou uma língua não humana. Tá? Então, só para vocês entenderem esse ponto aqui. Voltando aqui o slide, apagou. Deu uma travada ali. Acho que saiu o cabo, né? Bom, enquanto os irmãos arrumam, então nós temos esse primeiro personagem que é o Charles Fox Parham. O que acontece? Os avivamentos, ouçam isso com atenção, irmãos. Os avivamentos, eles nem sempre são totalmente bonitos e perfeitos. Aliás, nunca são, nunca são. Os avivamentos, eles acontecem com pessoas reais, com pessoas pecadoras, com pessoas cheias de defeitos, embora sempre o avivamento seja um momento muito bonito. Um defeito muito grande que o Charles Fox Parham tinha, entre vários, ele foi um homem bastante complicado, embora Deus tenha usado ele poderosamente, um dos defeitos que ele tinha era o grande racismo. Ele era muito racista. Ele, inclusive, chegou a ser simpatizante do movimento Ku Klux Klan. Essa palavra é sempre difícil de falar. Ku Klux Klan, não é cuscuz não. É Ku Klux Klan, KKK. É um grupo, você já deve ter visto isso em filmes americanos, um grupo que usa um chapéuzão bem grande, bem fino, assim, uma máscara, né? Que eles caçavam negros, para bater em negros, para até matar negros. Então, era um grupo de ódio, de racismo puro. O Charles Fox Parham era bem racista, mas não era uma novidade nos Estados Unidos daquela época. O racismo era um dado da realidade americana, basicamente quase que todo branco americano era racista. E qual é a ironia do Espírito Santo? Foi colocar esse homem, esse segundo aí. Como vocês podem ver na foto, ele é negro. É William Seymour. Quem foi o William Seymour? O Charles Fox Parham, quando teve lá o avivamento, os alunos foram batizados no Espírito Santo, ele também foi batizado no Espírito Santo, mas isso morreu por ali, não foi propagado. Só que depois ele começou a viajar pelos Estados Unidos, pregando pentecostalismo, pregando o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Lembra que o evento aconteceu lá em Topeka em 1901. Em 1905, 4 anos depois,
ele vai para o sul dos Estados Unidos, e lá no sul dos Estados Unidos ele começa a dar aula para alguns alunos brancos a respeito do batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. E aí, um negro, que é esse homem, William Seymour, se matricula nessa escola. Só que como ele era negro, e havia uma lei nos Estados Unidos que proibia negros e brancos de conviverem no mesmo espaço. Tudo era separado. O William Seymour, como não podia entrar na escola, na sala de aula, ele ouvia o Charles Fox Parham da janela ou da porta. Ele ficava entre janela e porta ouvindo, porque ele não podia entrar naquele ambiente. E olha como ele era humilde. Apesar desse... Você imagina, você ir numa escola que você não pode entrar na sala de aula, mas a sua fome de ouvir a palavra, de entender aquilo é tão grande, mas tão grande, que você tem a disposição humilhante de ficar na janela ou na porta ouvindo aquela aula, porque você tem uma sede de aprender. E foi justamente isso que aconteceu com ele. Isso aconteceu lá no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos. Em 1906, um ano depois, o William Seymour é convidado para ir para uma outra cidade, cidade de Los Angeles, na Califórnia. Quando ele vai para Los Angeles, ele começa a se reunir lá com um grupo e ele começa a reproduzir o que ele aprendeu com Charles Fox Parham. Ele começa a ensinar, mas ele não tinha ainda sido batizado no Espírito Santo. Não tinha sido ainda. Aí o que aconteceu? Quando ele começou a falar, as pessoas que foram ali ouvi-lo começaram a ser batizadas do Espírito Santo. Eles oravam e começaram a ser batizadas no Espírito Santo. E aquele grupo começou a aumentar. Começou a aumentar, eles tiveram que procurar um novo lugar, uma nova casa, porque a casa onde eles estavam não suportava mais o número de pessoas. O próprio William Seymour foi batizado no Espírito Santo. Quando eles foram procurar uma casa nova, eles acharam lá um salão, que era uma antiga igreja metodista, que tinha sido abandonada há muitos anos, e já era um estábulo de cavalos. E ali montaram uma nova igreja. E essa igreja ficava na chamada Rua Azusa, lá em Los Angeles. Isso era abril de 1906. Foi quando explodiu o avivamento pentecostal. Começou a encher aquela casa, havia cultos 24 horas. E era gente batizada no Espírito Santo toda hora, batizada e sendo curada, muitas maravilhas acontecendo ali. Mas sabe o maior milagre que aconteceu ali? O maior milagre que aconteceu foi o seguinte, lembre, negros e brancos eram proibidos de conviver no mesmo espaço. Mas o William Seymour era o líder negro daquele espaço, mas a casa começou a se encher de brancos, buscando o batismo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo foi quebrando, né, a barreira, a segregação racial que havia ali. É como diz um historiador pentecostal, o sangue de Cristo, por meio do Espírito Santo, apagou ali essa divisão de cor que havia ali naquele lugar. E foi muito lindo o que aconteceu ali em 1906. Em 1906, então, começa a se espalhar para o mundo todo a fama da Rua Azusa, da igreja na Rua Azusa. Começa a se espalhar de maneira bastante intensa. E aí o que acontece, irmãos? É tão interessante a gente ver isso, que apesar desse avivamento ser tão poderoso e maravilhoso, é claro, o avivamento quando faz isso, ele provoca também escândalos. Vocês estão vendo agora uma foto de um jornal da época. Teve um repórter do jornal Los Angeles Times, que foi até a Rua Azusa. Esse jornal existe até hoje lá em Los Angeles. E ele foi visitar, e olha o que ele escreveu, olha a matéria que ele escreveu. Ele disse, uma vergonhosa mistura de raças. Eles clamavam e faziam grande barulho o dia inteiro e noite adentro. Essas pessoas parecem loucas, com problemas mentais ou enfeitiçadas. Isso é um repórter falando. Elas têm um caolho, porque o William Seymour tinha um problema no olho. Elas têm um caolho analfabeto, e ele não era analfabeto, era puro preconceito aqui. Elas têm um caolho analfabeto e negro, esse é um absurdo, e negro, como
seu pregador que fica de joelhos a maior parte do tempo com a sua cabeça escondida entre os engradados de leite feitos de madeira. Ele não fala muito, mas às vezes pode ser ouvido gritando: arrependei-vos. Elas, as pessoas, cantam repetidamente a mesma canção: o Consolador chegou. Essa matéria é terrível, é puro preconceito, mas mostra muito bem o que era o espírito de Azusa, né? Pessoas reunidas a noite toda, o dia todo, chorando, pregando arrependimento, com todas as características de um avivamento. Porque avivamento é isso, avivamento tem impacto social, e aqui teve impacto social. Avivamento leva as pessoas ao arrependimento. Todo avivamento é um momento de quebrantamento, de arrependimento. Houve isso aqui. Houve também essa dinâmica de agregar muitas pessoas, que é uma outra característica dos avivamentos, e houve também esse incômodo na sociedade, né, que os avivamentos também fazem isso. Inclusive, a manchete, às vezes os ímpios falam algumas coisas que parece que é Deus dirigindo a boca deles. Porque olha o título da manchete. Ali está em inglês, mas está a tradução ali embaixo. A estranha Babel de línguas. A estranha Babel de línguas. Por que eu falo que às vezes os ímpios falam, parece que Deus está falando por meio da boca deles? Porque, de fato, Atos 2 é uma reversão de Babel. Em Babel nós temos uma confusão de línguas. Em Atos 2 também nós temos uma profusão de línguas. Mas você vai lembrar bem que a profusão de línguas em Babel é para impedir a comunicação dos homens. Já a profusão de línguas em Atos 2 é para permitir que os homens falem em línguas diferentes uma mesma coisa, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Ou seja, é uma mensagem de louvor e de engrandecimento do nome de Deus. Então, de fato, ele tinha razão. Ali era uma estranha Babel de línguas, era uma reversão de Babel, assim como aconteceu também em Atos 2. E aí, os nossos missionários que fundaram a Assembleia de Deus, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eles não foram na Rua Azusa, eles não foram lá. Eles moraram nos Estados Unidos, moraram na cidade de Chicago, no norte dos Estados Unidos, mas não foram até Los Angeles, onde ficava a Rua Azusa. Por onde eles conheceram o pentecostalismo? Eles conheceram em Chicago mesmo, na cidade onde eles moravam. Eles eram suecos, foram para os Estados Unidos para trabalhar, e conheceram por meio desse pastor aí, chamado William Hord Durham. William Durham. William Durham era um pastor batista que foi no avivamento da Rua Azusa, foi batizado no Espírito Santo lá, sob a liderança do William Seymour, e levou essa mensagem pentecostal para a sua igreja batista em Chicago. E essa igreja batista em Chicago tinha 3 membros estrangeiros. Olha que coisa linda. 3 membros estrangeiros que ali congregavam. E esses 3 membros eram Luigi Francescon, um italiano, e 2 suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Esses três que congregavam na igreja do William Durham, vieram para o Brasil. Primeiro que veio foi o Luigi Francescon. Ele foi para São Paulo e lá ele fundou a Congregação Cristã do Brasil. A igreja que a gente costuma chamar a Igreja do Véu, né? A Igreja Cristã do Brasil, ela é a primeira igreja pentecostal do Brasil. A primeira igreja que nasce por meio desse italiano que foi congregado de William Durham. O Luigi Francescon, quando ele fundou essa igreja, olha como é a nossa história com a congregação. Hoje, irmãos, somos igrejas bem separadas, né? Inclusive, eles até não consideram a gente irmão, a gente é primo, né? A gente é primo. A congregação cristã foi se fechando no decorrer do tempo de uma maneira muito intensa. Mas, lá no início, era uma igreja irmã, muito irmã. Para vocês terem ideia, esse italiano, o Luigi Francescon, ele fundou a igreja no Brás, em São Paulo, que era um bairro de italianos. Ele pregou para italianos. Então, no primeiro momento, ele não alcançou brasileiros ali, ele alcançou mais a comunidade italiana de São Paulo, né?
Só que o Luís de Franciscon foi o fundador da Assembleia de Deus da Itália. E foi o fundador da Assembleia de Deus da Argentina. Olha que curioso. Luís de Franciscon fundou a Congregação Cristã no Brasil e fundou a Assembleia de Deus da Itália e fundou a Assembleia de Deus da Argentina. Se você pegar fotos da Assembleia de Deus da Itália, que é uma igreja pequena, não estou falando, irmãos, daquelas igrejas brasileiras na Itália, que tem um monte. Estou falando da igreja italiana mesmo, de italianos. A igreja Assembleia de Deus na Itália também usa véu. Até hoje, eles também usam véu. Eu não sei na Argentina, isso eu não confirmei. Mas na Itália tem fotos mostrando que até hoje as mulheres usam véu ali. O curioso disso é que você vê essa conexão, embora essa conexão, num primeiro momento, foi só lá nos Estados Unidos. Depois, um ano depois, os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg vêm para o Brasil. Eles não foram para São Paulo e nem para o Rio de Janeiro, que era o que se esperava na época, porque especialmente o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, tinha estrutura. São Paulo ainda era uma cidade pequena, relativamente pequena, mas o Rio de Janeiro era a nossa capital. Eles não foram para lá. Eles foram para Belém do Pará, motivados por uma profecia. Eles receberam uma profecia nos Estados Unidos que iam para um lugar chamado Pará. Pará. Aí foram na biblioteca, pesquisaram e acharam que esse Pará ficava no Brasil. Isso que é fé, né? Você recebe uma profecia, vocês vão ser missionários no Pará. Você imagina um sueco. A Suécia, na época, não era um país rico. Tá? A Suécia, pelo contrário, na época deles, era um país muito pobre. Ao ponto que era tão pobre que eles foram buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Mas, pensando na Suécia da época e no Brasil da época, ambos países pobres, só que são países muito diferentes. Cultura, a cultura sueca era uma cultura luterana, era uma cultura muito fria, né? Um país muito frio, gelado, país onde cai muita neve, fica no norte da Europa, né? E aí eles são transportados, vão para os Estados Unidos, vão para o norte dos Estados Unidos, também é frio, também é uma cultura protestante, mas aí recebem uma profecia para ir para um país católico, tropical e pior, no meio da Amazônia. Né? E na Amazônia, olha, você imagina crescer num país que não tem mosquito. País frio não tem mosquito, irmãos. Aí você vai para a Amazônia pegar malária. Imagine, né? É muita fé. É muita fé. Quando você vai em Belém do Pará, todo crente assembleano te leva lá. Você não precisa nem pedir. Ele vai te levar no lugar onde os missionários desembarcaram. Fica ali perto do atual lugar onde fizeram uma reforma ali do porto. E tem lá o lugar onde os missionários chegaram. E chegaram ali, sentaram no banco, ficaram meio perdidos, até que eles foram acolhidos na Igreja Batista de Belém do Pará, que era dirigida também por um sueco. Então, essas coincidências, ou jesuicidências que acontecem aí. Quando eles começam a pregar a doutrina pentecostal na Igreja Batista Sueca, de Belém do Pará, há uma divisão. Alguns aceitam, outros não. O próprio pastor da igreja não aceitou. E eles saem dessa igreja, eles são expulsos, são convidados a saírem dessa igreja. Né? E o grupo que sai com eles funda uma igreja, que é chamada Missão da Fé Apostólica. Atenção a isso. Eles saíram em 1911, no dia 18 de junho, e fundaram a Missão da Fé Apostólica. Esse foi o primeiro nome da Assembleia de Deus no Brasil. Primeiro nome. E é uma homenagem à igreja que William Seymour tinha fundado na Rua Azusa, que era também Missão da Fé Apostólica o nome. O nome Assembleia de Deus só vai ser mudado em 1918. Em 14 acontece nos Estados Unidos. A separação que acontece nos Estados Unidos e nasce a Assembleia de Deus nos Estados Unidos em 1914. Só que o nome Assembleia de Deus no Brasil só ganha esse nome em 1918. Só para os irmãos terem uma ideia. E aí, outras igrejas que são fundadas na época. Nos Estados Unidos, havia uma igreja que já era uma igreja existente, antes do avivamento da Rua Azusa, que foi a Igreja de Deus em Cristo.
Essa igreja, que foi fundada em 1897, ela virou uma igreja pentecostal. E até hoje é a maior igreja pentecostal dos Estados Unidos. E aí aconteceu uma coisa triste depois do avivamento da Rua Azusa. Houve a segregação racial, voltou novamente. A Igreja de Deus em Cristo ficou a Igreja Pentecostal Negra dos Estados Unidos e a Assembleia de Deus dos Estados Unidos virou a Igreja Pentecostal Branca. Aí virou justamente essas duas igrejas pentecostais que são, até hoje, as duas maiores igrejas pentecostais no contexto norte-americano. Igreja de Deus em Cristo, de maioria negra, e a Assembleia de Deus, de maioria branca. A Assembleia de Deus lá é uma igreja congregacional, ou seja, aquele modelo onde o pastor é eleito, e a Igreja de Deus em Cristo é uma igreja episcopal, ou seja, tem a figura do bispo e os pastores abaixo do bispo. Então, é uma igreja, em termos de modelo, até mais parecida com a Assembleia de Deus do Brasil. Mas só para os irmãos entenderem um pouquinho dessa história. Tem mais um pouco. Há uma outra igreja que nasce naquele momento nos Estados Unidos, que é a Igreja de Deus de Cleveland. Essa é uma outra denominação que é fundada antes do avivamento da Rua Azusa e que também se pentecostaliza ali na Rua Azusa. Essa é uma igreja pequena aqui no Brasil. E aí nós temos o Luigi Francescon, que é o italiano que fundou a Congregação Cristã do Brasil. Algumas curiosidades. Os batistas, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que fundaram a Assembleia de Deus, como eu acabei de dizer, eles eram batistas. Então nós, Assembleia de Deus, herdamos muitos costumes batistas. Por exemplo, todos nós temos a regente, né? Aqui tem, não tem a regente do grupo das senhoras, dos jovens? Vocês já perguntaram por que tem regente? Porque não precisa, né? A bem da verdade que não precisa, né? Basta começar a música, que a regente fica fazendo gestos ali que a maioria nem sabe o que está fazendo. Poucas, de fato, entendem de música, né? Aqui entende. Aqui ele está alertando. Tem que ter, claro, é tradição. Tradição. Mas por que eu estou brincando com isso? Isso é uma origem batista. No século XIX, os batistas tinham a regente de culto. O que era a regente de culto? Ela levantava toda a igreja, era uma mulher normalmente, que entendia de música, e fazia o compasso da música para toda a igreja cantar o hino do inário. Aí a Assembleia de Deus foi adaptando isso para virar em grupos, mas isso é uma origem batista. Eu fiquei uma vez me perguntando a origem de várias coisas que a gente tem na Assembleia de Deus que só a gente tem. Por exemplo, vocês já se perguntaram por que só o assembleano dá a paz do Senhor? Já se perguntaram? Por quê? Diferente dos batistas, eles dão a graça e paz, né, no culto. Os presbiterianos, só boa noite mesmo. Não dão mais nada. Mas a gente não dá só a paz do Senhor no culto. No meio da rua. E gera até confusão, né? Olha, nossa, a irmã passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Né? Olha, né, tem alguma coisa aí acontecendo, pastor. Gera até uma confusão. Aí eu fui pesquisar, por que só o assembleano dá a paz do Senhor? Hoje, outra origem batista. O que acontece? Batistas suecos. Ó, só para vocês entenderem. Os batistas que vocês conhecem aqui de Teresina são de origem americana. Quem evangelizou e quem fundou a Igreja Batista no Brasil, na sua maioria, foram os americanos. O que eu estou falando aqui é a origem batista sueca. Os suecos, eles moravam num país que era de maioria luterana. E os luteranos, isso é o perigo, toda vez que uma igreja vira hegemônica, é muito perigoso. Os luteranos não gostavam dos batistas. E eles queriam proibir os batistas na Suécia, porque todo mundo tinha que ser luterano. Era igual os católicos antigamente aqui no Brasil. Na Suécia eram os luteranos, eles queriam o monopólio da religião na Suécia. Aí os batistas, eles não gostavam dos luteranos, porque os luteranos perseguiam eles. Inclusive os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando moravam na Suécia, eram batistas perseguidos pelos luteranos.
chegam no Brasil e são perseguidos pelos católicos. Então eles já sabiam mais ou menos o que era viver sobre perseguição de outros cristãos, o que é uma loucura, né? De outros cristãos. Aí, beleza. Aí, os batistas, eles eram de um movimento chamado pietismo escandinavo, que eles valorizavam muito a oração, a piedade pessoal e a aversão à bebida alcoólica também. E aí, não tinha como eu saber se eu estava conversando com um luterano ou com um batista pietista. Então, o que eles faziam? Chegava numa pessoa, não sei, eu não conheço ainda, aí eu falava, a paz do Senhor. Se ele não estranhasse, não fizesse uma cara de e me desse a paz do Senhor, aí eu sabia, é do nosso, é crente mesmo, eu posso falar. Era um modo de identificação dos batistas, da paz do Senhor. Na verdade, eles davam a paz de Deus. Daqui foi adaptado para a paz do Senhor. Mas era uma coisa batista que eles tinham. Essa coisa também que veio de usos e costumes para a Assembleia de Deus. Por exemplo, essa questão muito forte de aversão à bebida alcoólica. Algo que a congregação cristã não tem, eles bebem vinho. Veio dos batistas suecos. Lembrando que o Luigi Francescon não era sueco, ele era italiano, presbiteriano, italiano. Tá? Então, a gente tem alguns costumes que veio dos suecos, enquanto que a congregação cristã teve alguns costumes que vieram dos presbiterianos da Itália. Então, se você vai num culto hoje da congregação cristã, você vai ouvir hinos que eram hinos comuns no século XIX, lá na Itália, entre os presbiterianos. E nós temos costumes até hoje que eram comuns entre os suecos, lá na Suécia, entre os batistas da Suécia. Nós somos de tudo um pouquinho, tá, irmãos? De tudo um pouquinho. A bem da verdade, que o assembleano, ele é a soma de várias tradições. A gente tem umas coisas meio católicas também, tá? Não é só batista sueca também, não. O que a gente tem de catolicismo no nosso meio? Muita coisa. Muita coisa. O voto é uma delas. O pastor lembrou aqui. Biblicamente falando, a Bíblia até não incentiva fazer voto. Né? Mas a gente faz voto por quê? A gente antes fazia voto para Maria, para Padre Cícero, né? Agora a gente faz para Deus mesmo, diretamente. Se até meio protestante faz para Deus direto, mas continua fazendo o voto. Né? Mas outros costumes que permaneceram do catolicismo no nosso meio, e que você não vai ver em Assembleias de Deus de outros países. Um exemplo, a hierarquia. A hierarquia assembleana, ela é mais formada no modelo católico. É uma hierarquia episcopal. A gente não tem a figura do bispo, com exceção da Madureira, que hoje tem, mas os pastores presidentes funcionam como uma espécie de bispo. A sede é uma espécie de catedral e as congregações são as paróquias. Então, o modelo é bastante parecido com o modelo católico nesse sentido. É diferente de outros países. Mas também temos muito da cultura brasileira na Assembleia de Deus. Nós somos bem brasileiros. Aqui, a gente teve uma demonstração um pouco disso. Estava aqui a irmã muito bem, de uma maneira muito, muito bonita, tocando o quê? Pandeiro. Você imagina um europeu tocando pandeiro? Não, eles não tocam. Isso é coisa bem brasileira. Ou triângulo também, né? Olha aí. Isso aí, irmãos, vamos lembrar, por exemplo, o famoso corinho de fogo. O que é o corinho de fogo? O corinho de fogo é marchinha de carnaval, tá? Para o seu escândalo agora, você vai se escandalizar agora. Corinho de fogo é marchinha de carnaval. Olha o ritmo do corinho de fogo. Desemboca o vaso, Jesus. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Carnaval dos anos 30 do Rio de Janeiro. Até isso a gente pegou da nossa brasilidade. A gente acha que a gente não recebe influências. Se você pega um crente antigo, daqueles bem tradicionais, ele vai dizer, no meu tempo não tinha mundo entrando na igreja. Tinha. E era carnaval. Era uma coisa ainda mais
né? É o Huawei mesmo, né? Tinha e era forte o negócio. Então você vê que a influência cultural é muito forte. Não tem como a gente deixar de ser brasileiro porque virou crente, né? Então as coisas vão sendo adaptadas. Ao ponto que quando eu assisti o filme, aliás, já assistimos 3 vezes esse filme, mas tem um filme dos anos 90, Central do Brasil, vocês devem conhecer bem. Central do Brasil, ele foi gravado no sertão, se eu não me engano, de Pernambuco. Algumas cenas. Tem uma cena de uma procissão, e foi bem engraçado, porque o que eles fizeram? Eles contrataram as pessoas de uma cidade, moradores daquele vilarejo, daquele povoado, e pediram para eles fazerem, encenando uma procissão. Mas aí a procissão virou uma procissão de verdade. As pessoas começaram a rezar de verdade. E tem uma cena no filme que eles estão rezando de uma maneira alta, coletiva, que eu pensei, nossa, parece muito com o culto pentecostal, especialmente do interior. Aquela linguagem, aquele jeito de falar, aquela linguagem coletiva, aquela oração coletiva. Então, essas coisas a gente acaba herdando da cultura, né? Então, a nossa história é uma influência um pouco americana, um pouco sueca, um pouco nordestina, nortista, um pouco do que é o Brasilzão. Então, a gente é uma mistura de tudo isso, tá? O fato é, irmãos, que hoje, a igreja pentecostal no Brasil, ela é a maior. E nós temos uma das maiores igrejas pentecostais do mundo. O Brasil hoje já tem 40 milhões de evangélicos. 40 milhões. Bastante gente. 40 milhões é muita gente. Para vocês terem ideia, a gente tem de evangélico o que a Argentina não tem de população, né? Então, é muita gente. Bastante gente. Imagina uma Argentina no Brasil só de evangélicos. E a maioria desses evangélicos são pentecostais. Se fosse depender dos nossos irmãos tradicionais, a gente ainda seria um país de maioria católica, né? Porque, de fato, nunca houve, nas igrejas tradicionais, uma preocupação do evangelismo intenso, como há nas igrejas pentecostais. Fato é que quem está na praça evangelizando, falando, são os pentecostais. Recentemente, o pastor José Carlos, lá da Paraíba, ele falou algo que as pessoas acharam graça, mas é verdade. Ele falou, a Assembleia de Deus cresceu no Brasil por causa dos doidos. Os doidos pregando por aí, porque tem muito doido na Assembleia de Deus. E é verdade, tem muito mesmo. Muita gente que vai no trem, no ônibus, na praça, meio João Batista, assim, comendo gafanhoto e falando alto, e é esse povo que ganha a gente para Jesus, né? E foi graças a Deus que foi com gente doida que a gente cresceu. E com essa brasilidade também, esse jeito brasileiro de ser, que a gente cresceu. Nas qualidades e também nos vícios. E também na nossa história, irmãos, o que acontece? Só para os irmãos entenderem. Na década de 60, acontece um segundo avivamento, no mundo todo. E olha que curioso, acontece ao mesmo tempo. Por isso que a gente vê como Deus opera. Esse avivamento acontece ao mesmo tempo na África do Sul, na Argentina, no Brasil, no Chile, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e também no Canadá. Que avivamento é esse? O avivamento carismático. Na década de 60, algumas igrejas tradicionais, aliás, todas elas, tiveram focos de pentecostalismo dentro delas. Batistas começaram a ser batizados no Espírito Santo, anglicanos, luteranos, até católicos. Então, todas essas igrejas tradicionais tiveram seus movimentos carismáticos ali dentro. E olha que interessante, o caso mais famoso no Brasil foi um pastor batista, que era bastante combatente do pentecostalismo, criticava muito os pentecostais, que foi um pastor chamado Enéas Tonini, lá em São Paulo. E o batismo no Espírito Santo dele foi bem interessante, porque ele estava na biblioteca da casa dele, ele tinha uma biblioteca gigante para a época, década de 60, montar uma biblioteca gigante não era fácil. Ele foi tomado pelo Espírito Santo no momento que ele estava em oração, e ele começou a falar em línguas de uma maneira que ele não acreditava. Então ele foi batizado no Espírito Santo sem buscar o batismo no Espírito Santo.
E a coisa que Deus falou para ele, no coração dele, falou o seguinte: você tem que vender a sua biblioteca. Você tem que doar, vende, doa a sua biblioteca. Ele tinha a maior biblioteca do Brasil para um pastor da época. Milhares de livros. Volto a repetir, década de 60, não era fácil. E aí ele fala, não é que Deus era contra o estudo, não era que Deus era contra o conhecimento, é que a biblioteca dele tinha virado o ídolo dele. E naquele momento que ele foi batizado no Espírito Santo, Deus fez com que ele se libertasse naquele momento daquele ídolo. E foi muito bonito que aconteceu isso. Aconteceu essa divisão na Igreja Batista, aí nasce a Igreja Batista Nacional, aconteceu a Igreja Presbiteriana também, aí nasce a Igreja Presbiteriana Renovada, nasce também a Igreja Metodista Wesleyana, aí nasceu várias igrejas no Brasil que eram igrejas pentecostais. Ao mesmo tempo acontece isso na Igreja Batista de Belo Horizonte, a Igreja da Lagoinha, que era uma igreja batista tradicional e vira uma igreja pentecostal ali em Belo Horizonte. Então vocês veem, essas histórias vão se conectando de maneira geral. E aí tem uma outra igreja que foi fundada no Rio de Janeiro. É muita informação, irmãos, eu sei que às vezes também ouvir história é um pouco maçante, mas é bom a gente entender para você entender onde a gente chegou. Por que nós somos do jeito que somos, né? Teve uma outra igreja fundada na década de 60 no Rio de Janeiro, que foi a Igreja Nova Vida. A Nova Vida foi fundada pela Assembleia de Deus do Canadá, aqui no Brasil. E mandaram para cá um canadense chamado o Bispo Macalester. O Bispo Macalester fundou essa Igreja Nova Vida, que era uma Assembleia de Deus com outro nome. Só que atingiu pessoas mais de classe média do Rio de Janeiro. Foi para bairros não periféricos no Rio de Janeiro. E lá, olha como as coisas são. Lá ele começou a pregar muito sobre vitória, conquistas financeiras. Não é que ele pregava a teologia da prosperidade pura, mas ele começou a falar que o crente não tinha que se conformar em ter uma vida só pobre, sofrimento, tinha que trabalhar, tinha que lutar para ter uma vida melhor e tal, e tal, e tal. E ele tinha duas ovelhas ali que gostaram muito dessa pregação. Uma chamada R.R. Soares e outra Edir Macedo. Né? Levaram muito a sério essa pregação. Muito. Eles dois fundaram uma igreja, depois eles brigaram e cada um foi para o seu lado. Né? Edir Macedo fundando a Igreja Universal e o R.R. Soares fundando a Igreja da Graça. Mas para vocês terem ideia, tudo isso sai do ramo pentecostal. De alguma forma, a Igreja Nova Vida é uma Assembleia de Deus canadense, que acaba gerando, né, a Igreja da Graça e depois a Igreja Universal. Mas olha o que acontece também. São igrejas que são muito diferentes uma da outra. Muito diferentes. Quando você pega o pentecostal até a década de 50, qual era a ênfase maior do pentecostal? Batismo no Espírito Santo e o evangelismo como resultado desse batismo. Ou seja, o crente tinha que ser batizado, falar em línguas e se tornar um missionário da fé pentecostal. Essa era a tônica, a ênfase dos pentecostais. Inclusive, havia cura, mas não havia ideia de ministério de cura, para vocês terem ideia. Não havia. Havia cura, mas como resultado da pregação, não como ênfase da pregação. As coisas eram tão diferentes naquela época que teve um missionário em São Paulo chamado Manuel de Melo. Manuel de Melo era da Assembleia de Deus de São Paulo, na época que era dirigida pelo pastor Cícero Canuto de Lima. O Manuel de Melo, inclusive, aproveito e faço a propaganda aqui do livro do pastor Leal, que cita o pentecostalismo no destino, e eu vi que ele cita o Cícero Canuto de Lima. O Cícero Canuto de Lima foi um pastor em São Paulo, mas era de origem aqui, eu acho que era do Rio Grande do Norte, Potiguar, né? E ele era muito rigoroso, no pentecostalismo clássico. A coisa era batismo no Espírito Santo. Quando Manuel de Melo começou a ficar falando só de cura, a ênfase do ministério do Manuel de Melo era cura divina, isso gerou uma rusga entre eles, e ele acabou saindo da Assembleia de Deus e fundou a igreja O Brasil para Cristo,
que nasceu como uma igreja com ênfase em cura divina e evangelismo de tendas. Na mesma época, nasceu também uma outra igreja com ênfase em cura, também década de 60, que foi a igreja Deus é Amor, que também é uma igreja pentecostal, só que já é um pentecostalismo diferente. Ali era uma ênfase mais em cura, assim como a igreja O Brasil para Cristo. Só que, o que nós vemos aí? Não dá para falar só em um pentecostalismo brasileiro. Há vários. Há esse pentecostalismo de origem assembleana, que vem dos suecos. Há esse pentecostalismo da congregação cristã, que vem de um italiano. Há esse pentecostalismo da igreja do quadrangular, que já vem dos americanos. Há esse pentecostalismo que é puramente brasileiro, que nasce aqui por brasileiros, que é o Brasil para Cristo, o nome já diz tudo, né? O Brasil para Cristo. A Deus é Amor também é uma igreja que nasce por um brasileiro e vai depois se proliferando essas igrejas que nós chamamos de neopentecostais. Igreja da Graça, Universal, Renascer em Cristo, Igreja do Mundial e por aí vai. Essas igrejas vão se propagando. Nisso tudo nós temos esse apanhado geral do que é o pentecostalismo brasileiro. É bem diverso, tem uma história muito rica que eu resumi aqui, o resumo do resumo do resumo do resumo. Vale muito a pena você ler sobre essa história. Há um livro, no meu livro aqui eu comento um pouco dessa história, o Autoridade Bíblica e a Experiência do Espírito. Agora, se você quiser um livro focado só nessa história, há um livro bem interessante do pastor Ezequiel Soares chamado O Pentecostalismo Brasileiro, que ele conta bem, um resumo também dessa rica história do movimento pentecostal. Dito isso, vamos deixar um pouquinho a história e vamos agora ao texto bíblico. Abra sua Bíblia, por gentileza, e vamos continuar falando aqui das identidades do pentecostalismo. Volte a sua Bíblia, por gentileza, em Atos 2, versículos 42 a 47. 2, 42 a 47. Eu comentei mais cedo que uma identidade do pentecostal é o ativismo. O pentecostal é ativo, é militante, militante não politicamente falando. É militante, é aquele que milita por algo, né? Ele milita pelo Evangelho. Ele milita pela causa do Senhor, pela causa do Rei. E antes até da gente comentar esse texto, eu lembrei de um outro que vale a pena a gente comentar. Abra a sua Bíblia, deixa guardado aí Atos 2, a gente vai voltar nele. Mas abra a sua Bíblia em Lucas 10. Lucas 10. Ainda falando da espiritualidade pentecostal. Lucas 10. O que Jesus fala aqui? Lucas 10, versículo 1. Diz o seguinte, Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhe disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Pule só aqui um pouquinho. Vai para o versículo 9. Curem os doentes, eu quero focar nele. Curem os doentes, que nelas houver, e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus.
eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vou repetir 2 versículos aqui. Versículo 9. Curem os doentes que nelas houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Agora o versículo 11, parte B. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. 2 tempos verbais aqui. Observe comigo. Jesus fala, o reino de Deus se aproximou de vocês. A ideia aqui, o reino de Deus chegou, se aproximou. É como se eu dissesse assim, eu estou aqui nesse canto do púlpito, chega uma pessoa e alguém diz, Gutierrez, o fulano se aproximou de você. Ou seja, eu entendo que a pessoa está próxima, fisicamente falando. A pessoa está próxima. Agora, no versículo 11, parte B, o tempo verbal é diferente. No entanto, saibam que o reino de Deus, saibam que está próximo o reino de Deus. Dá a ideia de algo mais afastado, mais afastado. Essa é uma dinâmica que na teologia nós conhecemos como o dilema do reino já e ainda não. O reino de Deus já está presente, mas ainda não está presente. Como assim? O reino de Deus já está presente num vislumbre. A gente já consegue ver alguns sinais do reino de Deus. O que é reino? Reino é a mesma palavra grega, basileia, para domínio. O que eu estou falando? Quando eu falo assim, o reino de Deus está próximo, eu estou falando o seguinte, o rei e os seus exércitos está chegando, ele está chegando, ele está próximo. Mas Jesus fala, o reino de Deus já chegou. Por que Jesus fala que o reino de Deus já chegou? Se ele ao mesmo tempo fala que o reino de Deus vai vir no futuro? Porque a própria presença de Jesus é o rei presente. Jesus já veio. O reino já se fez inaugurado. Jesus já inaugurou o seu reino. Por quê? Porque Jesus já veio. Mas o reino de Jesus já está pleno na terra? Não. Jesus ainda virá para estabelecer o seu reino eterno. E esse reino vai ser fincado de modo pleno. Ele está pleno? Não está pleno. Então, tem várias coisas que acontecem no nosso ambiente pentecostal, na nossa fé pentecostal, que são vislumbres do reino. Primeiro, Jesus associa no versículo 9 a cura divina à chegada do reino de Deus. Vou ler de novo. Curem os doentes que nelas houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Por que Jesus liga a cura divina à chegada do reino? Vamos lá, vamos pensar comigo. Quais milagres Jesus mais realizou segundo os evangelhos? Primeiro detalhe, Jesus realizou muitos milagres, tantos milagres, mas tantos milagres, que João falou que se eu fosse registrar todos os milagres que Jesus fez, os livros do mundo não dariam conta. Jesus realizou muitos milagres. Sabendo que Jesus realizou muitos milagres, nós observamos que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, selecionaram alguns. Jesus realizou muita coisa, então eles tiveram que selecionar alguns milagres. Quais são os milagres que mais aparecem no Evangelho? Coxo curado. O que é o coxo? O coxo é alguém com deficiência nas pernas. É um termo mais amplo para qualquer deficiência nas pernas. Qual outro milagre que acontece muito nos evangelhos? A mão mirrada, né? A mão fechada. Normalmente a mão fechada é fruto de algum derrame, de alguma insuficiência no nascimento, né? Mão mirrada. Qual outro milagre que aparece muito? Cego vendo. Outro milagre que acontece muito. Ainda tem outro. O surdo, o mudo, né? Mas tem outro que aparece ainda mais. Leproso.
O leproso é um dos milagres que mais aparecem nos evangelhos. Por exemplo, febre, Jesus curou, segundo os evangelhos, apenas uma vez, né? Só no caso ali da sogra de Pedro, né? Os mais maldosos dizem que por isso que Pedro traiu Jesus. Mas isso é piada infame de tio do pavê. Mas, o que nós temos aqui? Talvez Jesus tenha curado muito mais gente com febre. Gente gripada. Não tem nenhum caso na Bíblia de alguém gripado, curado diretamente por causa de gripe, né? Por que esses milagres são registrados? Vamos lá. De novo. Coxo, Jesus cura, a perna volta ao normal. Mão fechada, Jesus cura, volta ao normal. Olho no que não vê, abre, volta a ver. Pele totalmente danificada pela lepra, fica assim linda como a pele de um bebê. Por que essas curas, os discípulos poderiam dizer, o reino de Deus se aproximou? Porque cada cura é uma antecipação da ressurreição, irmãos. Um dia nós seremos ressuscitados. Um dia esse corpo que nós temos, primeiro ele vai morrer. Ele vai ser consumido pela terra e pelos germes. Esse corpo vai morrer. Mas nós temos uma promessa linda, em 1 Coríntios capítulo 15, que a morte um dia vai ser derrotada. E quando essa morte for derrotada, o nosso corpo vai ressuscitar. E esse corpo que vai ressuscitar não vai ser um espírito vagando pelo espaço. Não vai ser um espírito vagando de nuvem em nuvem. Vai ser corpo, corpo mesmo. Corpo, carne e osso. Mas vai ser um corpo ao mesmo tempo glorificado. Assim como foi o corpo de Jesus. Jesus, ele era carne e osso, ao ponto que ele pede para Tomé tocar nele, para Tomé sentir a pele de Jesus, sentir a carne de Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus, ele tem um corpo que soa diferente, porque num primeiro momento Maria Madalena não reconheceu Jesus, achou que Jesus era um jardineiro. Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus, acharam que Jesus era um viajante. Mas, olha que interessante, quando Maria Madalena não reconheceu Jesus, ela estava ali atordoada, achando que Jesus era o jardineiro que tinha roubado o corpo de Jesus. Ela está ali atordoada, indo para lá e para cá, e Jesus fala uma palavra só, uma palavra. Jesus fala assim, Miriam. Miriam. Maria é o nome grego para o hebraico Miriam. Quando Jesus fala Miriam, ela é Jesus. Ela cai em si na hora. A aparência tinha mudado, mas o jeito de falar, o jeito de chamar Miriam não tinha mudado. Na hora ela responde, Rabone, mestre. Ao mesmo tempo, os discípulos de Emaús é a mesma coisa. Eles estão conversando horas e horas e horas com Jesus e não percebem que é Jesus. Mas na hora que Jesus parte o pão, o gesto de partir o pão, aí cai a ficha. Estamos diante de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O corpo ressuscitado de Jesus tem uma aparência diferente. Tem uma aparência que não é a mesma aparência que ele tinha, mas, ao mesmo tempo, os gestos permanecem iguais. O jeito de falar permanece igual. Nós, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, muita coisa do atual corpo não vai continuar. As deficiências do atual corpo não vão continuar. A gente não sabe, a Bíblia não dá detalhe, como que o nosso corpo vai ressuscitar. Será que quem é muito gordo vai ressuscitar magrinho, em forma? Né? O monjaro espiritual? Ou será, e forte, né? Como que vai ser? Tem respostas que o irmão já levantou a mão ali, glória a Deus, aleluia. Tem respostas que a gente não tem. Há pessoas que morrem com 90 anos, mas há pessoas que morrem com 10 anos. Com que idade nós vamos ressuscitar? Idade de corpo, né? A gente não sabe.
Mas uma coisa que a gente sabe pelo padrão de Jesus é que muita coisa continua parecida e outras não parecem mais como eram antes. Mas o que não parece mais o que era antes é justamente aquilo que nos limita hoje. O nosso corpo é limitado. Você sabe que, inclusive, uma notícia ruim aqui para as irmãs. O corpo feminino começa a envelhecer com 19 anos. O masculino com 32. Então, quando você vê uma mulher e um homem com 30 anos, aí você fala, nossa, parece que a esposa está envelhecendo mais que o marido. É biologia mesmo, tá? Não é porque ela está muito estressada, não. É biologia mesmo. Pode ser que a estresse ainda colabora mais ainda. Mas o fato é que o homem com 32 anos começa a morrer. A mulher com 19 anos começa a morrer. A gente começa o nosso declínio do nosso corpo. E vai declinando, declinando, até que um dia morre. O fato é que nós não teremos isso com o corpo ressuscitado. O nosso corpo glorificado não será assim. Será um corpo perfeito, um corpo glorificado, um corpo que habitará a eternidade. E esse corpo, quando você vê uma mão curada, um braço, uma perna, está apontando, olha, assim como Jesus cura e restaura, Ele vai restaurar o nosso corpo por completo no futuro. O reino de Deus chegou. O reino de Deus já está presente. E aí os discípulos foram lá evangelizar, foram para o reino de Deus, aliás, foram anunciar o reino de Deus pelas ruas, pelas praças. E aí chegamos no versículo 17. Volte aqui, Lucas 10, 17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, Jesus, em seu nome, Jesus, até os demônios, os próprios demônios se submetem a nós. Aí do nada, Jesus fala o seguinte, versículo 18. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Do nada, assim. Jesus, ei Jesus, a gente expulsou demônios, eles saíram só pela autoridade do teu nome. A gente orou e pessoas foram curadas. A gente orou e pessoas foram libertas. E Jesus, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por que Jesus fala isso? Vamos ver aqui mais uma vez a gramática, né? O verbo não é o verbo eu vi. Não está escrito eu vi. Não é um passado simples. Eu vi. Está eu via. Via é um tempo verbal de um passado com efeitos no presente. Eu via. É um evento que está ainda ressoando no presente. É um evento passado que ressoa ainda hoje. Olha a beleza do que Jesus falou. Ele está falando o seguinte, é isso que ele está falando. Enquanto vocês evangelizavam, ganhavam almas, enquanto vocês curavam, enquanto vocês libertavam, enquanto vocês expulsavam demônios, eu estava vendo Satanás mais uma vez caindo do céu como relâmpago. Eu estava vendo mais uma vez Satanás sendo derrotado. Eu estava vendo mais uma vez o reino das trevas caindo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu vi a Satanás caindo do céu mais uma vez. Então, o que Jesus também está falando por essa frase é, à medida que o reino de Deus avança, o reino das trevas tem que recuar. Porque é uma batalha. O rei, o seu reino, está avançando sobre essa terra. Está avançando com cura, está avançando com salvação, está avançando com libertação. O reino das trevas tem que recuar, tem que voltar atrás. E ele cai. E aí Jesus continua. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Mas Jesus traz um alerta. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Alegre-se, alegre-se sim, estejam alegres com as curas, com os milagres,
Mas a maior alegria de vocês tem que ser o fato do nome de vocês estar registrado no livro da vida. Está lá no céu o nome de vocês. Essa é a nossa maior alegria. Então Jesus, ele ao mesmo tempo que alimenta a nossa empolgação pentecostal, ele alimenta, ele confirma. Ele diz, olha, de fato, quando vocês estavam evangelizando, Satanás estava sendo derrotado. Mas também ele dá uma diminuída, assim, na nossa empolgação. Cuidado também para não se empolgar demais. Para você não perder o foco da espiritualidade pentecostal, que é salvação. Esse é o foco. Esse é o nosso foco. Na nossa frase do lema pentecostal é a primeira frase. Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza no Espírito Santo. E Jesus é o Rei que breve virá. Mas a primeira palavra da frase é Jesus salva. Em primeiro lugar, Jesus salva a nossa vida, a nossa alma. Ele nos resgatou do pecado, Ele nos resgatou do mal. Ele nos colocou no livro da vida. E esse é motivo de alegria. Mas Jesus continua alegre aqui. Ele diz, naquela hora, versículo 21, Jesus exultou no Espírito Santo. Essa expressão aqui no grego é bastante forte. Jesus exultou, não é assim, e Jesus se alegrou, ponto. Não. Jesus se exultou. Exultar é uma alegria intensa, é uma alegria celebrante, é uma alegria que envolve júbilo, dança, pulo. É uma alegria assim, aquela alegria que você vê numa criança, quando está recebendo um presente no Natal. Aquele presente que ela esperou o ano todo, e ele vê aquela criança pulando, alegre, dançando ali, de alegria na frente do presente. É essa alegria que Jesus exultou. Mas ele não exultou em si mesmo, ele não exultou em um objeto, ele exultou no Espírito Santo. No Espírito Santo. E aí, alguns exegetas, você não vai sair dizendo que eu falei isso. É alguns exegetas que falam que esse texto aqui dá margem para a gente interpretar que Jesus teria falado em línguas. Porque ele exultou no Espírito Santo. Uma alegria tão intensa que é uma forma de Lucas registrar esse momento. É uma leitura possível, defendida por exegetas de peso, que não são pentecostais. Não são pentecostais. Em nossa defesa, a ideia é nem partir de uma cabeça pentecostal, ou de uma cabeça luterana. Então, só para ninguém dizer que a gente está querendo trazer Jesus para o lado pentecostal da força. Continuando o texto, Jesus falou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Isso é uma outra marca da espiritualidade pentecostal. Eu vou falar isso mais amanhã, que é o assunto de amanhã. Mas eu quero adiantar isso. O pentecostalismo é pobre. Pobre. Não pobre teologicamente. Não pobre espiritualmente. Mas o pentecostal, em média, é pobre. Há poucos pentecostais ricos. As Assembleias de Deus nasceram nas periferias, nasceram nos interiores, nos povoados. Não nasceu entre gente poderosa. Infelizmente, a gente está ficando poderoso. Infelizmente. Hoje os políticos nos respeitam, para nossa tristeza. Era bom quando eles não gostavam da gente, mas hoje eles gostam, porque a gente dá muito voto. Por que eu falo isso? Porque tem uma beleza na simplicidade, que a simplicidade, não que ninguém vai ser salvo por ser pobre, mas a simplicidade nos lembra que a gente é necessitado de alguma coisa. Na simplicidade a gente lembra que a gente precisa de algo maior do que a gente. Por isso que as pessoas mais pobres costumam ser muito religiosas. Afinal, elas precisam de algo a se apegar, porque elas não têm em si suficiência. Há uma consciência maior de insuficiência.
E é isso que alegra Jesus. Ele fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos. Não foi a elite cultural de Israel, não foi a elite cultural de Roma, não foi a elite financeira de Roma que entendeu a mensagem do Evangelho. Foi os galileus. Foram os galileus. Jesus, ele viveu entre os galileus, em Nazaré. Quando você vê na Bíblia o povo dizendo: ih, os galileus. Galileu era assim, era o povo mal visto. Jerusalém ficava mais ao sul, a Judéia ficava ao sul, era a área mais próspera de Israel, a Galileia era a área mais pobre de Israel. Aí o povo via lá em Jerusalém: ih, lá vem os galileus. Até o sotaque deles é irritante. Até o jeito deles falar é irritante. Quando Jesus está sendo preso, um lembra: olha, esse Pedro aqui, ó, ele tem um jeito de falar igual dos galileus. É do povo lá de Jesus, aquele povinho lá. E Jesus está falando: o Senhor escondeu essas coisas da elite, mas o Senhor revelou justamente aos pequenos, porque foi assim do teu agrado, Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, em sua maioria galileus, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Bem-aventurados são vocês, porque vocês estão vendo coisas que as pessoas grandes não estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ouvir o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite por isso? Reis no passado quiseram ouvir o que você está ouvindo. Reis no passado quiseram ver o que você está vendo, mas não ver. Quando Jesus ele é levado para a corte de Herodes, Herodes pede que Jesus faça um milagre. Herodes quer ver Jesus fazendo um milagre, mas Jesus não faz nenhum milagre para Herodes. Mas para muita gente que não tinha nenhuma condição na vida, Jesus fez muitos milagres. Mas para Herodes, Jesus não fez nenhum milagre. Nessa cena da Paixão de Cristo, do filme de 2004, é uma cena muito bonita, porque Herodes é retratado como um cara bonachão no filme, brincalhão, bastante irreverente. E ele chega ali querendo de Jesus um milagre e pede para Jesus um milagre. E na cena do filme, isso não está na Bíblia, mas o filme retrata e dá para imaginar, talvez algo pudesse ter acontecido daquela forma. É a licença poética, mas é uma licença muito bonita no filme que mostra um escravo de Herodes. Ele está ali rindo de Jesus, achando tudo aquilo uma graça. E o escravo olha para Jesus, sério, e baixa a cabeça, em reverência. A reverência que falta ao rei, havia no escravo. Eu acho essa cena muito linda, porque retrata justamente o que é essa essência do Evangelho, irmãos. Que a gente prospere, que a gente cresça na vida, mas que a gente nunca perca esse senso de necessidade da glória de Deus. Esse senso de necessidade: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua glória. Eu necessito do Senhor. Porque o pentecostal é um necessitado. É um necessitado da glória. É um necessitado da força que vem do Espírito Santo. Porque na essência é isso. Ser pentecostal é receber um revestimento de poder. Ou seja, eu estou recebendo um poder que eu não tenho. Eu estou recebendo uma ousadia que eu não tenho. Eu sequer sei falar. Mas Jesus vem, me capacita pelo Espírito Santo e diz: abra a tua boca que a encherei. Abra a tua boca que a encherei. É justamente isso. E tudo bem, no Salmo ali o sentido é físico mesmo. Abra a tua boca e encherei de comida. Mas a gente pode espiritualizar isso e dizer: abra a tua boca que encherei da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. Então é parte da espiritualidade pentecostal, é você se mostrar necessitado
para Deus Pai. E aqui encerro com 1 minuto de tolerância ainda, né? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a todos. Que você guarde isso no seu coração. Amanhã a gente vai continuar esse assunto, mas que você não esqueça o que nós falamos desde o início. Pentecostalismo é ousadia na palavra. Pentecostalismo é ativismo. Pentecostalismo é compromisso com a palavra, compromisso com o reino, antecipação do reino. É também uma espiritualidade centralizada na pessoa de Jesus. Como eu falei mais cedo, tudo que nós fazemos gira em torno de Jesus. Não é à toa que nosso lema, volto a repetir, Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus é o Rei que breve vem. Mas é Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. O centro da nossa fé é Jesus Cristo. Então, ser pentecostal é sempre falar de Jesus. Amém? Deus abençoe.